Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim compartilhar com vocês uma coisa que eu não tinha prestado muita atenção da primeira vez que eu li, mas dessa vez relendo, eu pude perceber e isso me fez mudar um pouco a visão, sabe? Do que eu tinha do povo de Israel e do que Deus estava fazendo através deles também. E é muito interessante quando a gente começa a ver, a partir de Josué, do capítulo 14, mais ou menos, a separação de terras, né? Então o povo vai lá, o povo conquista a terra que Deus tinha prometido para eles, deles começam a divisão. Só que o trabalho não estava 100% feito, sabe? Qual que era a ordem de Deus? Vocês vão lá, vocês vão conquistar essa terra. Ok, check. Conquistaram a terra. Mas vocês vão lá e vocês vão conquistar essas pessoas também que estão lá, ou seja, né? E vocês vão destruir as colunas de ídolos dessas pessoas. Só que quando a gente olha aqui para primeira e segunda Juízes, a gente vê que não acontece 100% desse jeito, sabe? É muito bonito que começa aqui. Os israelitas perguntaram para o Senhor, né? Quem será o primeiro a atacar os cananeus? Cananeus é o povo que vivia naquela terra que Deus tinha dado para eles. E o Senhor fala: Judá será o primeiro. Eu entreguei a terra em suas mãos. Os homens de Judá foram, né, atacando, conquistando a terra e destruindo os templos. E também a gente vê que Caleb, né, era um homem muito corajoso. Ele e a família dele, né, conquistam a terra que Deus tinha prometido para eles. Mas quando a gente vai chegando lá no versículo 27, vai começando a ficar um pouco estranho. Porque a gente vê que o povo, a tribo de Manassés, a tribo de Efraim, a tribo de Aser, ou Aser, eles não expulsaram os cananeus. Então, eles foram lá, conquistaram o que Deus tinha para eles, né? Conquistaram a terra e não expulsaram o povo que estava lá, sendo que a ordem era: vocês vão expulsar esse povo que estão aí. Então, Deus estava lá querendo conquistar a terra, mais uma vez, sabe, através da sua santidade. E ele usou o povo de Israel para isso, né? Para trazer a santidade dele para a terra de novo. E hoje ele faz isso através da expansão do reino dele, né? Que é o reino de Jesus, que é o nosso rei. E é assim que a gente conquista a terra para Deus de novo, né? É assim que a gente manifesta o reino dele hoje. Só que essas tribos, elas não obedeceram 100%, sabe? Elas foram lá, tomaram posse da terra, mas não fizeram 100% aquilo que Deus tinha pedido para elas. Uma coisa que também me chamou muita atenção nisso, cara, por que Deus queria que o homem estivesse junto com ele nisso, sabe? Sendo que ele podia fazer isso sozinho. A realidade é que quando a gente olha aqui pro capítulo 1, no primeiro versículo fala: os israelitas perguntaram ao Senhor. Então, o que Deus queria desde o começo com o povo de Israel nessa parceria? Deus queria relacionamento, sabe? Deus, ele não queria simplesmente reconquistar a terra, ele queria relacionamento com esse povo. Por isso que ele sempre diz: me busquem, sabe? Me perguntem. Por isso que ele criou um tabernáculo para habitar no meio do povo, porque ele queria relacionamento com essas pessoas. E da mesma maneira ele quer relacionamento com a gente hoje, sabe? E só que essas tribos, elas não reagiram, né? Elas não conquistaram, elas ficaram na zona de conforto e elas desobedeceram ao Senhor, se relacionando com os cananeus, com aquele povo, se casando, entregando os seus filhos em casamento. Tanto é que a gente vê que lá no futuro, né, quando o povo de Israel volta do exílio, a gente vê que a primeira coisa que eles fazem é: eles separam os casais e mandam as mulheres ou os homens de volta com os filhos para a terra onde eles estavam, né? Então é a primeira providência que eles fazem depois que eles voltam. Então, isso do casamento para o Senhor nessa terra era algo muito essencial. Por isso que Deus falou: não se casem, não se relacionem com esses povos, porque isso vai destruir vocês. Acho que fica uma dica, porque você não deve ter relacionamento com conjugal desigual, né, gente? Você até no Antigo Testamento está isso, imagina agora. Enfim. E o que a gente pode tirar de conclusão de tudo isso? Que a terra já tinha sido entregue para os israelitas, mas eles precisavam, junto com o Senhor, terminar de conquistá-la, terminar de expulsar os povos, terminar de destruir os ídolos daquele lugar. E alguns se moveram, pedindo o conselho do Senhor para atacarem, e eles conquistaram, como por exemplo o que a gente vê no comecinho do capítulo
um de Juízes, né, do povo de Judá, de Caleb, e a gente vê outros que ficaram na zona de conforto e acabaram transformando isso, que era uma promessa, que era uma bênção, num treinamento e numa aprovação. Quando a gente vê aqui no capítulo 3, a gente vê que Deus permitiu com que os povos continuassem lá, apesar dos israelitas não terem conquistado, obedecido 100% ao Senhor. Capítulo 3, versículo 2, para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, porque eles não tinham tido experiência antes com o combate, então Deus permitiu isso para que essa descendência pudesse aprender a como guerrear, né, para combaterem esses povos, porque os povos, vocês sabem, né, gente, tá duas nações no só lugar, elas vão ficar se batendo por conta do território. E também para que essas nações foram deixadas, no versículo 4 do capítulo 3, para que o povo de Israel fosse colocado à prova se eles obedeceriam ou não aos mandamentos do Senhor. Lembrando que Deus não tenta ninguém. Deus não tenta ninguém. Tentação é muito diferente de provação, tá bom? Então não era para que o povo de Israel fosse tentado, mas para que eles pudessem ser colocados à prova, tendo numa situação de que eles estavam naquele meio daquele povo idólatra, como eles iriam reagir, se eles iam permanecer com o Senhor ou se eles não iam. Então, uma coisa que fala bastante comigo nessa situação toda é que quando o Senhor entrega algo pra gente e a gente não se move em relacionamento com Ele pra gente conquistar, e ao invés da gente se mover, a gente faz esse lugar de algo que Deus nos deu como uma zona de conforto, ela pode se tornar um lugar de treinamento e provação para nossa descendência. Eu acho que isso fala bastante sobre família também. Se Deus colocou algo nas suas mãos, se move em relacionamento com Ele. Não fica parado, sabe? Não obedece a 50%, obedeça 100%. Porque isso que você talvez deixe de obedecer, deixe de fazer, pode se tornar um lugar de treinamento, um lugar de provação para sua descendência. Então, aquilo que você deixe de fazer, aquilo que você deixe de obedecer, talvez possa ser uma consequência para a vida dos seus filhos e os filhos dos seus filhos, que é uma pena, porque o Senhor, Ele diz que Ele abençoa gerações, né? Nosso Deus é um Deus geracional, e saber que a nossa desobediência pode afetar a nossa descendência por conta da nossa preguiça de ter ficado na nossa zona de conforto. É muito algo como se fosse um desperdício, sabe? Sendo que a gente podia ter feito. Então, se você tá nessa situação, se Deus colocou algo nas suas mãos, se você já chegou no lugar onde Deus falou que você ia estar, se mova em relacionamento com Ele. Não deixe as coisas pela metade. Faça tudo 100%, sabe? Para que a sua descendência possa colher 100% de tudo isso também. E acho que o principal de tudo isso é se mova em relacionamento. Faça como o povo de Israel, pergunte a Deus, sabe? Quem de nós deve atacar primeiro? Porque a Bíblia diz que Deus estava com esses homens e por conta disso eles ganhavam todas as batalhas. Então, se mova em relacionamento e não caia na zona de conforto, que é muito perigosa. Uma coisa que eu quero falar é que a gente pode ver isso tudo no capítulo 2, versículo 2 de Juízes, que diz que aparece o anjo do Senhor, e geralmente quando diz anjo do Senhor na Bíblia, quer dizer que o próprio Jesus apareceu para eles. E Jesus, talvez, disse: "E vocês não farão acordo com o povo dessa terra, mas demolirão os seus altares, porque vocês não me obedeceram." Então, eles tinham a terra, eles tinham a vitória, eles tinham a capacidade de fazer, mas ao invés disso, por eles já terem ganhado a terra, já terem chegado nesse lugar onde emana leite e mel, e conquistado cidades que eles não construíram, e se alimentando de plantações que eles não plantaram, eles simplesmente ficaram na zona de conforto. Quando Deus falou para eles fazerem algo 100%, eles não obedeceram porque eles já estavam confortáveis.
Então, quero te encorajar a você sair da sua zona de conforto e se mover em relacionamento com o Senhor. Se você já tá na terra que Ele te prometeu, que Ele falou pra você, que bom. Glória a Deus por isso, porque o nosso Deus é fiel. Mas se tem mais algo que você tem que fazer e você ainda deixou pela metade, faça 100%. Porque isso pode se tornar um lugar de treinamento e provação para os seus descendentes. Espero que tenha feito sentido para você que está assistindo. E se você tem alguma dúvida, eu recomendo muito você orar e principalmente ler a partir do capítulo 14 de Josué, mais ou menos. E deixa como que o Senhor fale ao seu coração. E se você gostou, deixe o seu joinha, comenta o que você achou e compartilha com alguém que veio no seu coração, para que essa palavra também possa edificar e encorajar o coração dela. Tá bom? Isso, até o próximo vídeo e Deus abençoe. Vai ler a Bíblia. Tchau. Ah, e última coisa, se inscreva no canal.